Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs estão me ouvindo ao vivo. Quem vos cumprimenta, teu irmão em Cristo, Pastor Eduardo Santos, ao vivo para todo o Brasil, ao vivo para todo o globo terrestre. Meus irmãos, estamos agora com a live ao vivo, direto da Avenida Itamaraty, quadra 69, lote 3, Pontal Sul 2, Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás. Ao vivo, com mais um estudo, parte 2 da família. Comigo aqui no estúdio A está a nossa irmã missionária Adriane Santos. Ela que vai continuar o estudo que foi dado ontem, hoje, um pouquinho mais cedo, para a honra e a glória de Jesus. Meus queridos irmãos, antes dela começar essa live, fazer a parte dessa live aqui sobre o estudo, vamos fazer uma breve oração. Jesus, o Senhor é bendito, o Senhor é santo e o Senhor é puro. Conduz esse estudo para desmascarar o diabo que diz que tem segundo casamento, para desmascarar Satanás que está fazendo bagunça no meio da família. O Senhor deixou regra para os pais, para os filhos, para todos nós. O Senhor estabeleceu regras. E aqui neste momento, eu lhe peço o teu Espírito, que toma a direção desse estudo bíblico. Pelo nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, para a honra e a glória de Jesus. Amém. Amém? Neste momento, passo a oportunidade para a nossa irmã Adriane Santos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Eu saúdo a todos agora na santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos saúda agora com essa paz poderosa é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Nós vamos estar dando início agora à segunda parte deste estudo, a família. Como eu disse aos irmãos e às minhas irmãs, que seriam feito por etapas. Cada dia iríamos abordar um tema relacionado à família, que envolve marido, mulher, filhos, enfim, envolve o nosso lar. E o que nós vamos estudar hoje é algo que eu comecei a citar ainda ontem, mas, porém, hoje nós vamos mais a fundo neste assunto, que é o solteirismo no casamento. E o título que se encaixa no que nós vamos falar hoje é Agora Sou Casado, Não Sou Mais Solteiro. Porque muitos não se deu conta ainda, que se casou, não perceberam ainda que a tua vida mudou totalmente em relação ao casamento, por causa do casamento, melhor dizendo. A vida mudou completamente e muitas pessoas ainda não compreenderam e não aceitaram essa mudança. E quando não aceitam, como eu disse aos irmãos, começa então a lutar, a desobedecer a palavra de Deus. Ontem ainda, um jovem, no estudo de ontem, pela madrugada,
um jovem deixou um comentário: se for dessa forma, prefiro nem me casar. Esse negócio de casamento é muito complicado. E eu lembrei o que se encontra ali no livro de Mateus, capítulo 19, se eu não me engano, é o versículo 11. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. O que está escrito no livro de São Mateus, capítulo 19, versículo 10 e 11, diz assim: eu vos digo, não, vamos ler do 10 para ficar melhor, né, irmãos e irmãs? Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. E veja a resposta de Jesus. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas somente aquele ao qual foi concedido. E lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, né, capítulo 7, que fala bastante acerca do casamento, fala que se não podem conter-se, né, melhor que casem do que se abrasar. Se não podem controlar teus impulsos, né, digamos assim, os seus desejos, então melhor que se case do que viver em fornicação, do que viver em pecado, em prostituição, viver errando, né, caindo, digamos assim. Então nem todos podem receber esta palavra, porque uns diz: eu não vou me casar, não quero me casar porque o casamento é difícil, o casamento é meio complicado, mas porém não tem domínio sobre a tua carne. Aí fica complicado, né, meus irmãos? Porque quando se toma essa decisão de não se casar, tem que ter a posição, a firmeza e a certeza do que está sendo firmado através dessas palavras. Não casar também tem que ter forças para ser fiel, porque a palavra de Deus diz que aos solteiros, né, a solteira, cuida em santificar teu corpo, em cuidar das coisas do Senhor. Então, aquele que pensa dessa maneira: não vou me casar, então busca mais do Senhor para que as suas palavras, a sua decisão não venha te fazer tropeçar, assim, consequentemente, condenando a tua alma. Bom, vamos falar agora, como eu disse, né, eu queria somente dar essa posição ao irmão que comentou isso ontem, achei interessante, fica aí essa reflexão, né? Se consegue viver em paz, em comunhão com Deus, amém, você e Deus. Mas se porém você, não só ele, mas todas as pessoas que se encontram nessa condição ou nesse pensamento, se não consegue conter, melhor mesmo é orar a Deus para preparar um esposo, uma esposa, para que assim possa estar mais firme, né, na presença de Deus. Vamos agora iniciar no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Agora vamos entrar no tema já. Você não é mais solteiro, mas agora você é casado, né? Não sou mais solteiro, agora sou casado. É o título a qual, aleluia, Jesus foi colocado nesse tema a qual vamos abordar aqui no dia de hoje. E no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, diz assim: ninguém busque o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Um dia, homem e mulher resolveram andar juntos e compartilharem suas vidas. Assim fizeram uma aliança conjugal. O tão chamado casamento, né, irmãos? Assim concordaram em renunciar à sua vida de solteiro
para se completarem numa vida de casados. Ou seja, numa vida a dois. E nesse momento, a partir dessa decisão, a partir desse acontecimento, né, irmãos, de se casar, tem que então entrar na mente desse homem e dessa mulher que já não é mais eu, mas sim nós. E nem existe mais a palavra é meu. Agora existe a palavra é nosso. Porque agora se inicia uma vida a dois. Hoje vamos entrar, como eu disse, mais a fundo no assunto solteirismo no casamento. Pois o solteirismo é, na verdade, um desprezo à aliança. É desonrar o parceiro ou a parceira, caso homem ou mulher. É uma infidelidade ao propósito que foi firmado diante de Deus, estabelecido por Deus, de serem dois, uma só carne. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 12, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Tremendo o que encontra-se aqui no livro de Eclesiastes. Então podemos ver que após estarem casados, o melhor mesmo é que estejam sempre juntos, em acordo e união. Pois aquele que quer viver o teu espaço, sendo casado, né, meus irmãos e minhas irmãs, acaba de certa maneira excluindo o seu cônjuge da participação na sua vida, se tornando então, mesmo sendo casado, um solteiro. O tão chamado solteirismo no casamento. E a partir daí já se inicia uma infidelidade, né, irmãos? Uma deslealdade. Foi o que nós lemos ontem ali no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo, se eu não me engano, 14, 15 e 16, se não me falha a memória, acerca de não seja desleal com a mulher da tua mocidade, que foi falado na primeira parte, né, deste estudo. Então, quando a pessoa casada, o homem e a mulher, começa a tomar essas atitudes de solteirismo no casamento, já está havendo uma infidelidade na aliança de compromisso de uma vida a dois. Pois foi feita uma aliança com o cônjuge, né? Sendo Deus a tua maior testemunha, como visto também ali no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14.
vemos que no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, novamente, estamos vendo se confirmando a participação do Senhor no matrimônio. Ou seja, essa união foi selada entre marido, esposa e Cristo. Tendo então o esposo o dever de honrar a sua esposa e também a Cristo, que foi testemunha desta união. Assim também a esposa, tendo o dever de honrar a Cristo e o seu esposo. Os dois, né, meus irmãos? Um pague ao outro a devida benevolência, como está escrito ali no livro de 1 Coríntios, né? No capítulo 7, logo ali nos primeiros versículos do capítulo 7, você vai ver a mulher paga ao esposo a devida benevolência, e assim também o teu esposo com a tua esposa. Então nós vemos que, como eu sempre digo, a palavra do nosso Senhor, ela se completa. Mas existem homens e mulheres que, apesar de casados, continuam arquitetando, pensando, sentindo e até mesmo agindo sozinhos, porque ainda não renunciaram os seus gostos, os seus interesses, de um modo geral, não renunciou ainda à tua vida de solteiro. Não compreendeu ainda que não é mais um só, né? Mas que agora vive uma vida a 2. E se não houver, meus irmãos e minhas irmãs, um equilíbrio, com certeza coisas graves vão começar a acontecer dentro do lar, aonde se encontra o espírito do solteirismo. Atritos que aos poucos levarão o casamento ao esfriamento e, consequentemente, à morte conjugal. Pois aquele que é tomado por esse espírito destruidor do solteirismo se julga não precisar dar satisfação do que é e daquilo que faz ao seu cônjuge. Pensando até mesmo, né, que o parceiro não tem o direito de se meter ou de opinar em suas coisas. O solteirismo, meus irmãos e minhas irmãs, para que você possa entender melhor, é algo assim: um homem ou uma mulher que estão juntos, mas porém não são juntos. Entendeu? Estão juntos, mas não são juntos. Não é um esposo e uma esposa. Não é um pai e uma mãe. Por quê? Porque pensam que têm o direito de excluir a opinião do seu cônjuge. Pensa que tem o direito de excluir os pensamentos, né, as decisões do seu cônjuge, muitas vezes querendo tomar decisões sozinhos acerca dos filhos, acerca de algo no lar, ou muitas coisas. O solteirismo não deixa o esposo ouvir a voz da esposa e nem a esposa ouvir a voz do teu esposo. E isso, claro, né, meus irmãos,
leva sim à destruição. Porque se são pai e mãe, tem que conversar sobre a educação dos seus filhos. O pai não tem direito, digamos assim, de decidir algo sem conversar com a mãe, e nem a mãe tem direito de excluir a opinião de um pai. Eu digo assim, meus irmãos, um decide que o filho vai passar as férias na casa da avó, né? Esse mês é mês de férias, então eu vou deixar o meu filho ou a minha filha passar as férias na casa da avó. E quando o esposo pergunta, cadê a minha filha? Cadê nossa filha, né? A mãe simplesmente diz, mandei para casa dos avós. Mandei para casa do tio, foi para tal lugar. Aí o esposo pergunta, mas não volta hoje não? Não, vai passar 30 dias lá, porque eu deixei passar as férias lá. Fica bagunçado, né, meus irmãos? O marido e a mulher, eles têm sim que conversar sobre tudo que acontece dentro do lar, para saber se haverá acordo. Não pode um tomar uma decisão sem antes saber a opinião do outro. Isso que eu estou citando é apenas um exemplo, viu, meus irmãos? Porque existe outra série de coisas que a esposa não toma a opinião do teu esposo e nem o esposo toma a opinião da tua esposa. Isto é solteirismo. E solteirismo, meus irmãos e minhas irmãs, é espírito destruidor. Porque mesmo que vocês não queiram, assim uma pessoa que tem o direito de saber o que você pensa e faz, além de Deus. Porque muitas vezes a mulher fala, eu e Deus sabe, tá bom? Ou o esposo diz, eu e Deus, né? E tá errado. Porque quando aconteceu o casamento, aconteceu, aleluia, Jesus entre o esposo e a esposa. O nosso Deus foi testemunha, mas teve que antes disso haver um acordo entre duas pessoas para que essa união fosse confirmada. Afinal, meus irmãos, esta aliança foi formada por consentimento entre vocês, quando decidiram se unir, e Deus ali testemunhou aquele acontecimento e selou na vida de vocês, não serão dois, mas uma só carne. Então é bem claro, quando é falada esta palavra, não serão dois, mas uma só carne, já está mostrando ao homem e à mulher que a partir do momento que se casam, foi tirado ali o individualismo. A vida do homem e da mulher, após estarem casados, não pode mais existir individualismo, ou seja, eu que sei, eu que faço, eu que penso, eu que vou. Não, meus irmãos, agora é uma vida a dois. E se não houver vigilância e sabedoria, como eu disse no princípio, o destruidor vem e executa a tua tarefa maligna. Por que digo que o solteirismo é um espírito destruidor? Por que, irmã Adriane, que você fala desta maneira? Muitas pessoas não gostam, mas eu não vou aceitar interferência na minha vida. Mas eu não vou ter que falar de tudo que eu vou fazer. Mas eu não vou parar de fazer o que eu gosto. Isso é solteirismo, irmão, e Cristo é contra essas coisas. Não deve acontecer isso no matrimônio de jeito nenhum. Sabe por quê? Pare e reflita comigo. Quando um dos cônjuges é tomado pelo solteirismo,
Satanás aproveita para agir. Sabe como? Quando um dos parceiros, aquele que possui o espírito do solteirismo, o outro é tomado de sentimentos não muito saudáveis para o matrimônio. Quando um desses parceiros sai, né? Quando aquele que vamos dizer assim, quer ser solteiro, né, meus irmãos? Quando aquele que é solteiro sai ou faz algo sem dar satisfação, sem conversar, sem falar com o teu cônjuge, aquele outro que está sendo vítima desse espírito, ele é tomado de diversos sentimentos, a qual não é saudável para o matrimônio. Ou seja, vem aquele sentimento de insegurança, aquele sentimento de ciúme, aquele sentimento de desconfiança, vontade de agir do mesmo modo, correndo o risco de resultar em graves desentendimentos. Sem contar, né, meus irmãos, o enorme sentimento de angústia e de tristeza que nasce no coração da pessoa que está sendo atingida. Aquele que está praticando o solteirismo no casamento muitas vezes não se dá conta do sofrimento que está causando a esta outra pessoa, né, ao seu cônjuge, a carne da tua carne. E muitas vezes quando ouve palavra como essa, diz, não, mas se não confia em mim, não tem como nós viver junto. Ah, se desconfiar de mim, não tem como prosseguir no casamento. Mas, para que tais coisas aconteçam, tem que estar havendo brecha. E que brecha é essa, minha irmã? É o solteirismo. Porque quando existe diálogo, quando existe acordo, conforme estabelecido na vida do casal, então Satanás perde a batalha, porque os dois estão unidos, né? Estão ali na mesma fé, no mesmo sentimento, mas quando um é tomado com o sentimento de querer excluir ao outro, ele mesmo deu legalidade para Satanás agir dentro da mente do teu cônjuge, colocando pensamentos negativos, colocando sentimentos malignos, né, meus irmãos? E é por isso que o cristão, aquele que quer ter o teu lar abençoado por Deus, ele não pode aceitar de forma alguma o espírito de solteiro dentro da tua casa, do teu casamento, de forma nenhuma. Não pode se conformar, mas tem que se unir, lembrar da aliança, a qual foi feita no princípio de andar em acordos, de andarem juntos, de se amarem, de se respeitarem, de se honrarem. E aquele que causa sofrimento ao teu cônjuge não está honrando, não está demonstrando respeito, não está demonstrando amor. Então está desonrando a tua aliança conjugal, a qual o nosso Deus foi testemunha. Abrindo assim ocasião para que o inimigo de nossas almas, o inimigo da nossa vida, venha entrar e executar as tuas tarefas malignas, que diz a Bíblia que Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. E tudo aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus, Satanás tenta destruir. E como o casamento e a família é algo criado por Deus,
da vontade do Senhor, Satanás tenta com todas as suas astúcias e artimanhas desestruturar, destruir. E, infelizmente, muitos homens e mulheres, esposos e esposas, na sua falta de sabedoria, têm cooperado com o inimigo. Ai, irmã, como assim? Estou cooperando com o inimigo? Sim, se você está dando brecha para ele agir dentro do teu casamento, você está cooperando sim para que ele executa a tua tarefa maligna de destruição, levando sua família, seu casamento e seu lar ao fracasso. Mas, se o homem e a mulher, o esposo e a esposa, se unirem, honrando a aliança matrimonial, serão vencedores, pois saberão como se defender contra os levantes do inimigo, contra essa instituição, né? Saberá se defender contra o levante do diabo, contra a família, que é a instituição criada e deixada por Deus. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, após estarem casados, você não mais se pertence, mas pertencem um ao outro. Você pode ver isso também escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, todo o capítulo 7, o título já traz perguntas e respostas acerca do casamento. Sendo assim, sendo o casamento, então, o projeto de Deus, não adianta discutir. Ou seja, isso significa o fim do individualismo. Quando o homem e a mulher se casam, chegou então o fim do individualismo, né, meus irmãos? Morte à vida independente e fim também ao chamado solteirismo. Lembrem-se, quando homem e mulher se casam, não sou eu, né, que vivo, mas nós que vivemos. Não sou eu, mas nós que estamos aqui. Por quê? Meus irmãos, prestem bem atenção. Certo dia fui a um casamento que marido e esposa se preparavam para as fotos após a cerimônia. E em uma dessas fotos, ambos seguravam uma plaquinha. Veja que lindo, né, meus irmãos? Ambos seguravam uma plaquinha. Era apenas uma plaquinha para os dois segurarem juntos. E sabe o que estava escrito naquela plaquinha? Me chamou bastante a atenção. Eu creio que muitos irmãos e irmãs que já foram a um casamento, né, já devem terem visto essa plaquinha escrito assim: enfim, casados. Então está aí a resposta do porquê não serem mais dois, mas apenas um. Enfim, casados, né, meus irmãos? Também me chama a atenção que em muitos convites matrimoniais, eu mesma já recebi um convite, né, dessa maneira, escrito assim, logo na entrada, né, do convite. Achei bastante criativo, bonito, né, meus irmãos? Chegou em minhas mãos um convite, a qual logo de entrada
estava escrito assim: aonde quer que fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, ali morrerei eu também. E me faça o Senhor outro tanto, se coisa que não seja a morte me separar de ti. E isso encontra-se registrado lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Agora, observe, meus irmãos e minhas irmãs, a força dessa expressão. Presta bem atenção no que este escrito bíblico está falando em relação, assim, colocando dentro de um matrimônio. Que efeito essa palavra aqui, esse registro bíblico, traz para o homem e para uma mulher? Com que intuito muitos casais colocam esse título, né, essa leitura, esse versículo na capa do seu convite de casamento? Como eu disse, observe a força da expressão e a promessa contida nesses escritos. Uma promessa de fidelidade, uma promessa de companheirismo, uma promessa de união, uma promessa de acordo. E algo muito além disso, porque ao fim de tudo, você pode entender até que a morte nos separe, conforme a vontade do nosso Deus, né, irmãos? Aí você diz, irmã, mas aí no livro de Ruth, não fala acerca de uma declaração conjugal, mas aí está falando da fidelidade de Ruth para com tua sogra. É verdade, meus irmãos e minhas irmãs, eu já estudei esse versículo e sei claramente o que ele significa, mas quando ele é expresso na capa de um convite, está falando ali acerca de uma união matrimonial, uma declaração de amor entre um homem e uma mulher. Não é verdade? Afinal, nenhuma noiva vai colocar uma declaração na capa do teu convite para a tua sogra. E nenhum noivo vai colocar na capa do teu convite uma declaração para o teu sogro, não, mas é se declarando um para o outro. Pegaram, né, digamos assim, essas palavras para expressar o sentimento que existe e para expressar o que está sendo assumido, né, dali para frente. E agora eu pergunto, será que ficou somente no convite? As promessas, a declaração? Será que ficou somente na capa do convite? Por que será que com o passar do tempo, né, digamos assim, com o passar dos anos, muitas pessoas, marido e esposas, acabam se esquecendo o porquê do casamento, acabam ignorando, né, aquela promessa que foi feita de ser fiel, de, na doença, né, como eu disse ontem, ser companheiro, na saúde,
na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza. Por que muitos têm esquecido essa promessa que foi feita ali no dia a qual foi selado o matrimônio? Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra me fez lembrar aqui, né? O dia ao qual eu me casei. E quando eu estava ali no cartório ainda, para assinar os papéis de casamento, né? Veio então 2 mulheres, a juíza, né? E a outra ali, vieram conversar conosco, perguntando se nós sabíamos, né, o que era um casamento. Me chamou muita atenção. E eu disse para ela que sim, nós sabíamos o que era um casamento. E em seguida, ela me perguntou assim, vocês vão se casar na igreja? E eu disse, não vamos casar na igreja, vamos casar somente no cartório, né? Porque é importante, meus irmãos, o que vale, assim, muito, na verdade, é o casamento no cartório. Hoje muitas pessoas têm falado, mas se não houver casamento na igreja, não foi abençoado. Claro que foi, meus irmãos. Porque quando vocês se casam no papel, ali vocês já estão sendo ligados um ao outro. E para você casar no casamento, assim, na igreja, é uma opção. Se você decidir, não, eu quero sim registrar esse momento na igreja, uma invocação de bênçãos, mas não pense você que por se casar somente no cartório, né, seu casamento não foi válido. Dias atrás, uma pessoa perguntou para nós, né, pelo YouTube. Ela disse assim, pastor, perguntou para o pastor Eduardo, o casamento somente é aceito se houver casamento na igreja? E se não houver casamento na igreja, como fica? Não importa, meu irmão, se você casou, minha irmã, no cartório, vocês estão ligados até que a morte os separe. Já foi ali estabelecido, firmado, aconteceu a união, foi selada, Deus testemunhou aquele momento a qual vocês decidiram se casar. Então, mesmo que você não se casou na igreja, meu irmão e minha irmã, o teu casamento foi sim aceito e aprovado por Deus, não tendo mais direito de se divorciar para se casar com outro ou com outra, não. Pois o que foi estabelecido, firmado ali no cartório, está firmado diante de Deus. E como eu disse, aquela mulher, ela perguntou assim, vocês vão se casar na igreja? Eu disse não. E ela falou assim, então eu já vou conversar com vocês aqui mesmo, já que vocês não vão passar pelo sermão do pastor, né? Então vai ficar aqui mesmo. Eu quero falar para vocês que o casamento não é algo fácil, que o casamento vai ter os momentos difíceis, o casamento vai sim ter os momentos de angústia, o casamento vai sim ter os momentos de dificuldade, porque tudo na vida tem dificuldade, porque o casamento seria diferente, né, irmãos? Ainda mais no casamento, que ela disse assim, é onde 2 pessoas estão se unindo, e às vezes a irmã, né, às vezes a mulher foi criada de um modo, e o marido foi criado de outro. Às vezes a mulher gosta de um algo, e o marido gosta de outro. Então, por essas coisas, 2 pensamentos, né? Então, vai haver os momentos de dificuldade. E ela disse, e vocês vão ter que ter sabedoria para lidar com isso. Porque não é fácil,
mas vai ter que haver acordo, né? Sabedoria entre vocês dois para que o casamento possa prosseguir, porque se não for desse modo, logo o casamento é destruído. E me chamou bastante a atenção, né, irmãos, as palavras, a qual saiu da boca daquela mulher naquele momento, porque conhecendo eu a Bíblia, eu sabia sim que era dessa forma. Eu lembro que no momento a qual eu fui marcar o meu casamento, a qual meu esposo perguntou se eu aceitava me casar com ele para ajudá-lo, né, fazer a obra de Deus. E eu disse que sim, era minha vontade me casar com ele. E depois daquela conversa, quando ele foi embora, né, eu entrei para dentro da minha casa e eu comecei a pensar: Jesus, eu sei que o casamento verdadeiramente é só um. Não existe divórcio para Deus, não. Irmãos, aqui na terra, para os homens, é algo comum, mas não é algo plausível diante dos olhos de Deus, de maneira nenhuma. E eu tenho a ciência disso. Desde o momento a qual eu resolvi me casar, eu entendia que era somente um. E você, meu irmão e minha irmã, que pretende se casar, né, que está noivo ou orando a Deus para preparar alguém, ou até mesmo já encontra-se no casamento, coloque na tua mente e no teu coração: o casamento criado por Deus é até que a morte o separe, e não até que o divórcio o separe. Deus não se agrada, como eu disse ontem, e mostrei dentro da palavra, que o nosso Jesus, ele abomina sim o divórcio. Então o cristão, ele tem que excluir essa palavra da tua vida, porque ele sabe que Jesus não aprova tal ato. Você tem que colocar no teu coração: eu vou lutar, Deus vai me dar força, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar direção, porque eu não aceito o demônio do divórcio, o espírito destruidor, destruir aquilo que o meu Deus uniu e que eu aceitei na minha vida. Porque você aceitou, irmão. Então, quando você decide se divorciar, você está traindo a aliança que você fez ali diante de Deus. Quando você coloca na tua mente: eu vou divorciar porque eu não aguento mais, eu vou divorciar porque não tem jeito mais, eu vou divorciar porque eu não suporto mais, você está negando. A palavra de Deus diz que se você tem um marido descrente, né, e ele consentir em habitar com você, habita com ele com sabedoria. Mas se, porém, ele apartar, aparte-se também, porque nesse caso você está livre daquela aliança, daquele compromisso a qual foi firmado ali diante de Deus, que é até que a morte o separe. Cristão luta, né? Tem que lutar com todas as suas forças. Hoje, no dia de hoje, infelizmente, muitos pastores
ensinam assim: irmã, se não está dando certo, larga do teu marido e casa-se com outro. Larga a tua esposa e casa-se com outra. E não é dessa maneira, meus irmãos. É por isso, né, me lembrei aqui de algo a qual foi citado pelo irmão Emerson Nunes. Os dias a qual ele passou aqui conosco, ele disse assim: o nosso Deus, ele odeia muito mais os falsos profetas, ele odeia muito mais aqueles que distorcem a palavra do que aqueles que no passado mataram os cristãos. Daí eu disse para ele: verdade, irmão Emerson, porque ele disse assim: porque aquele que mataram os profetas de Deus no passado, pelo menos ele mandou as suas almas para o céu, né? Tirou, tocou na tua carne, mas a alma foi salva. Eles foram com Deus, estão em paz, descansando com Jesus. Descansando, né, irmãos? Mas, porém, aqueles que distorcem o evangelho, Deus tem muito mais ira desses, porque tem levado muitas almas para o inferno. Aqueles que mataram os profetas, eles pelo menos mandaram as almas para o céu. Agora, os que ensinam falsos ensinamentos estão mandando vidas para o inferno. Por quê? Porque faz eles tropeçarem, faz as pessoas errarem, né, o caminho. E a palavra de Deus diz: ai daquele que faz os meus pequeninos tropeçar. E quantos hoje têm feito os pequeninos de Deus tropeçar? Tem feito muitas pessoas tropeçar, porque não ensinam mais a palavra de Deus da maneira que é agradável aos olhos de Deus. Porque o correto é ensinar a verdade. A vontade de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, num casamento, é que homem e mulher estejam unidos até que a morte os separe. Aí muitas pessoas dizem: mas, minha irmã, e se eu já vim para os pés do Senhor divorciado? E se eu não conheci essa palavra antes? E se por um acaso não for possível hoje eu resgatar o meu casamento, o que eu vou fazer? Eu vou ser condenado por causa disso? Eu não conheci a palavra de Deus. Eu não tinha conhecimento no momento a qual eu me casei, que eu não podia me divorciar. O que eu vou fazer agora? Eu vou ser condenado por ser uma pessoa divorciada? Não. Você não vai ser uma pessoa condenada por ser divorciado se você estiver vivendo só. É isto que diz a palavra de Deus. Se for possível reconciliação, que se reconcilie com o teu primeiro cônjuge. Mas se, porém, não for mais possível uma reconciliação, é a palavra que diz que estão ligados por Deus até que a morte os separe. E só estará liberado para se casar novamente quando um dos cônjuges, né, irmão, vier a óbito. Ou seja, você está livre para um segundo matrimônio quando aquele primeiro cônjuge já não existe mais nessa terra. Aí você está livre. E ainda diz a palavra de Deus, contando que seja no Senhor. Encontra-se também ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, né? Ali, como eu disse, todo o capítulo fala acerca do casamento. Então ali você vai encontrar
dessa forma. Somente para ficar mais claro para os irmãos, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, aonde eu estou citando livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz assim: todavia aos casados mando não eu, mas ao Senhor, que a mulher não se aparte do teu marido, se porém se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o teu marido, e que o teu marido não deixe a tua mulher. Em 1 Coríntios ainda, capítulo 7, versículo 39, diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Tá vendo, irmãos? É palavra de Deus. Não é vontade do nosso Senhor que homem e mulher se casem e venham a se divorciar, não. É necessário que você coloque na tua mente e no teu coração: eu vou lutar pelo meu matrimônio, porque a condição daquele e daquela que já se distanciaram do teu cônjuge, né? Assim como foi falado ontem, ainda que há 10, há 20, há 30 anos atrás, está no memorial de Deus que ele foi testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. É algo muito sério, né, meus irmãos? Eu quero lembrar também, como foi citado um pouco mais atrás, antes de entrarmos na questão do divórcio, né? Como eu disse, conforme o Espírito Santo vai ordenando eu falar, eu vou falando. Às vezes, não é o que eu planejei, mas se é o que Deus está ordenando e é o que Ele está colocando em meus lábios, amém. Eu não vou contra. Mas, voltando aqui, aonde nós falamos acerca do convite do casamento, que tem aquelas palavras lindas, né? É importante implantar essas palavras no nosso dia a dia. É importante fazer valer essas promessas no nosso dia a dia, porque casamento é vontade do Senhor. E dessa forma, o nosso casamento tem que ser também segundo a vontade e o projeto de Deus. E como eu disse, né? O solteirismo vai totalmente contra os princípios bíblicos. Lutar pelo teu casamento, irmãos, quando eu digo lutar, é lutar também contra o solteirismo, como assim foi abordado no início desse estudo, né? Luta contra o solteirismo, porque isso é antibíblico, porque isso é desonrar o parceiro, causando sofrimento, sentimento de desprezo, ou até mesmo como se não fossem amados, né? Se sentindo assim inúteis, se sentindo pessoas abandonadas, se sentindo só, uma pessoa só, mesmo sendo casada. E como destruir? Como eu disse no estudo passado, no futuro divórcio. Se isso acontece no seu casamento, meu irmão e minha irmã, ore. Expulse esse demônio, esse espírito do solteirismo, da destruição, do orgulho, da soberba de dentro da tua casa. Expulse esse sentimento, né, maligno aí de dentro da tua casa. Peça ao Senhor providência e autoridade. E expulse agora do seu lar, da sua família, todo espírito de destruição.
todo o espírito do solteirismo. Não seja feminista, né, irmãos? Irmãs. E também não sejam machistas, mas honrem um ao outro, assim como determina a palavra de Deus. Amem-se, respeitem-se um ao outro, assim como determina a palavra de Deus. Se o problema está em você, e você reconhece que o problema está em você, se você tem pelo menos a humildade, meu irmão ou minha irmã, de reconhecer que você tem feito errada, ore a Jesus e peça a Deus a libertação. Se porventura você tem no teu coração, eu não amo mais o meu esposo, eu não sinto mais desejo pelo meu esposo, eu não tenho mais vontade de lutar pelo meu casamento. Se você perceber alguns desses pensamentos, sentimentos malignos em você, agarre-se a Jesus e peça a Ele libertação, sabendo que o nosso Deus fez homem e mulher para viverem juntos, para se honrarem, para se respeitarem, para se completarem, para se fortalecerem. Se você ainda não casou, né? Você tem ainda o direito de parar e pensar, será que eu me caso ou será que eu não me caso? Assim como eu fiz no dia a qual o meu esposo me pediu em casamento, né? Eu pensei, eu me caso ou não me caso? Eu sei que o casamento é para a vida toda. E agora, Jesus? Eu entro ou eu não entro? Então, o solteiro ele tem o direito ainda de pensar, mediante as palavras que foi citada no início desse estudo, viu, meus irmãos? Irmã solteira, irmãos solteiros, têm o direito sim de pensar se quer ou não se casar. Sabendo desde já que essa é a visão bíblica de Deus dentro de um matrimônio. Agora, os que já são casados, já foi selado, já foi firmado. Agora, cabe a você pedir, Senhor, me dá sabedoria para levar o meu casamento adiante. Jesus, me dá sabedoria para entender o meu cônjuge. Senhor, ajuda-me a vencer o meu orgulho. Ajuda-me a vencer a minha soberba. Ajuda-me, Jesus, a reconhecer os meus erros, me consertar e dar o meu melhor, fazer melhor. Isso é o que tem que estar dentro do coração e da mente do homem e da mulher de Deus, a qual já se casaram. Porque se tudo quanto é situação, o meu irmão e a minha irmã for pensar em divórcio, saiba que está desagradando os olhos de Deus. Está lutando contra os princípios bíblicos. Pense bastante antes de entrar, mas você que já entrou, pense bastante, né? Antes de sair ou de querer sair. Por quê? Glória a Deus. Nós lemos ali que ao findar-se um casamento, o homem e a mulher somente estão livres para um segundo matrimônio se um dos cônjuges vier a óbito. Aí muitos discordam, né? Ah, irmã, mas essa palavra é pesada.
Ah, irmã, mas essa palavra é difícil suportar. Mas é palavra de Deus, meu irmão. Palavra de Deus, minha amada irmã. Não luta contra o nosso Jesus, não luta contra o nosso Deus, não luta contra a tua palavra e não luta contra a tua vontade. Muitos não aceitam, como eu disse, e ouvem, este estudo e começam a arquitetar pensamentos malignos para distorcer o que está sendo falado aqui. Procura até mesmo alguns versículos, para justificar o teu pecado. Mas tem como, irmã, justificar o pecado dentro da Escritura? Sim, distorcendo a palavra de Deus. Indo contra os princípios de Deus. E fazendo milhões de almas errarem o caminho de salvação. E como eu disse, e sempre digo e repito, o nosso Deus é Deus de restauração. O nosso Deus é Deus de renovo. Eu não sei sua situação conjugal, mas Jesus sabe. Ele é conhecedor de todas as coisas. Fala tudo para Ele agora. Se quiser chorar na presença do Senhor, chore, meu irmão e minha irmã. Se rasgue, pedindo a Deus uma providência. Eu não sei o que você passa dentro da tua casa, o teu cônjuge às vezes está te dando trabalho, o teu cônjuge às vezes está te maltratando, o teu cônjuge às vezes está te desonrando, está te desrespeitando. Eu não sei a tua situação agora, mas Jesus sabe. E para finalizar esse estudo, nós vamos agora, meus irmãos, fazer uma oração de humilhação, de pedido de providência, de socorro, de intervenção divina. Como eu disse a princípio, o nosso Senhor é o autor, Ele é o arquiteto, Ele é tudo o que precisamos. Então fale para Ele a sua real situação agora. Não precisa eu conhecer, mas o meu Jesus conhece. Então seja sincero, seja sincera, minha irmã e meu irmão. Repreende agora o demônio da depressão, o demônio do adultério. Repreenda agora esse desejo de suicídio, essa vontade de sumir, esse desejo de divórcio que tem sido causado por causa do teu matrimônio que está enfermo, que está à beira da morte. Vamos orar. Abra seu coração. Convide mais uma vez Jesus para entrar na sua vida, para entrar no teu lar, para entrar na sua causa, para entrar no seu casamento. Vamos orar. Se você já pediu, peça mais uma vez. Se você já falou com Deus, fala mais uma vez. Vamos ser sinceros com Deus agora. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus poderoso e maravilhoso, nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor agora a nossa real situação.
O Senhor Jesus, que é conhecedor de todas as coisas. E sabe, meu Deus, o que a minha irmã tem passado dentro do teu lar. E sabe, meu Deus, o que a minha irmã tem passado dentro da tua casa. Jesus, o Senhor conhece o que está escondido dentro deste coração. O Senhor sabe, meu Deus, o que tem passado dentro desta mente. Por causa da falta de sabedoria, meu Pai, dentro do casamento. Olha quantas pessoas, Jesus, já pensaram até mesmo em um suicídio, porque não conseguem achar ou ver uma solução. Olha quantas pessoas, Jesus, pensaram até mesmo que a única situação agora, a única solução, melhor dizendo, para a sua situação é o divórcio. Olha agora, meu Pai, esta esposa, este esposo que tem pensado em ser infiel, porque tem se sentido só dentro da tua casa, porque tem sido desprezado, porque tem sido abandonado por causa do teu cônjuge. Olha, Jesus, por essas vidas agora, meu Pai. Ouça, meu Deus, a petição de cada um. Ouça, meu Deus, agora a oração de cada irmão e de cada irmã. Entra, meu Deus, com a restauração. Entra, meu Deus, com o renovo. Coloca amor, Jesus, no coração dessa esposa. Coloca amor, Jesus, no coração dessa esposa. Tem misericórdia, Jesus. Repreenda agora, Pai, esse demônio do solteirismo, esse demônio do orgulho, esse demônio da soberba, esse demônio da destruição, que tem afastado, meu Pai, marido e mulher, que tem afastado, meu Deus, um do outro, colocando, meu Pai querido, até mesmo sentimentos negativos, de desejos de vingança. Outros, meu Deus, já nem mesmo se sentem amados, porque o teu esposo não lhe valoriza, porque a tua esposa não lhe valoriza, Senhor. Entra, Jesus, dentro deste lar agora, com o socorro, com a providência, com a restauração. Nós sabemos, Jesus querido, que é vontade do Senhor que homem e mulher estejam unidos, meu Deus. É vontade do Senhor que homem e mulher sejam abençoados, meu Pai, dentro do seu lar, dentro do teu matrimônio. Repreenda agora, Jesus, esse espírito pomba gira que tem jogado, meu Deus, um contra o outro. Repreenda agora, meu Pai, esse demônio que tem causado, meu Deus, desacordos entre este casal, que tem causado, meu Deus, desavenças. Abre, meu Deus, a visão espiritual deste marido e desta mulher agora, para que eles possam compreender que a luta, meu Deus, não é contra um outro, mas a luta, meu Deus, tem que ser contra esse demônio que tem atuado para levá-los à destruição, para levá-los ao divórcio, para levá-los à depressão. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Dai sabedoria agora, meu Pai, a este homem, para que possa coabitar com a tua esposa, com sabedoria, conforme ordena a tua palavra. Dai sabedoria, Senhor, a esta mulher, para que possa, meu Deus, ser companheira, assim como o Senhor estabeleceu que a mulher é a disjuntora do marido, para andarem lado a lado, auxiliadora, em acordo, ajudadora. Repreenda agora, meu Deus, esse demônio, meu Pai, que tem causado
causado cegueira nesta mulher, colocando-a para lutar contra o teu marido, colocando-a para competir com o teu esposo. Quantas mulheres, ó Pai, esqueceram o porquê Deus as criou. Quantas mulheres, um campo de batalha, o lar tem virado uma guerra sem igual. Queima agora, Jesus, queima agora, Jesus, queima agora esse demônio de competição, queima agora esse demônio que tem feito essa mulher ser tola, porque diz a tua palavra que a mulher sábia edifica a tua casa, porém a tola a derriba com tuas próprias mãos. Dai sabedoria, Jesus, a esta mulher. Abre, meu Deus, a visão espiritual, do entendimento espiritual, e mostra o lugar a qual o Senhor deixou determinado para ela, dentro do teu lar e do teu matrimônio. E mostra também, Jesus, as consequências na vida daquele que desobedece. Mostra para esta mulher que compete com o teu marido, que perecerá se não se consertar. Mostra para esse homem que não honra a tua esposa, que também vai perecer se não houver um conserto. Jesus, queima agora, queima agora, queima agora toda obra do diabo, porque diz a tua palavra que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então desfaça agora, meu Deus, as obras do inimigo dentro deste lar e dentro deste casamento, dando a direção conforme estabelecido pelo Senhor e conforme a tua vontade. Assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Vou passar agora para o pastor Eduardo Santos. Tremenda e poderosa, aleluia, Jesus, esta oração. Repreenda, meus irmãos, continue acompanhando, a oração da meia-noite com o pastor Eduardo Santos, e repreenda o demônio do divórcio, o demônio do suicídio, o demônio da depressão, o demônio do solteirismo. Repreende dentro do teu lar e Deus vai te dar a vitória. Vou passar agora para o pastor Eduardo Santos, que vai dar também uma palavrinha com os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, que lindo foi essa palavra, que tremendo foi esse ensinamento com a nossa irmã Adriane Santos, que vai estar continuando os estudos com outros temas também, acredito que vai dar a parte 3 desse mesmo estudo sobre a família. Se Deus abençoar, amanhã mais uma parte desse ensinamento sobre a família. Só quem gostou, por favor, dê o like. Meus irmãos, daqui a pouquinho eu volto com a oração da meia-noite ao vivo no YouTube. Estamos com um problema na rádio, então não vai dar para entrar ao vivo na rádio, mas no YouTube daqui a pouquinho, aguarde um momentinho, eu volto com a nova live da oração da meia-noite. Muito obrigado. Ore e jejum por nós, essa família de Deus, mas toda a família de Deus passa perseguição pelo inimigo. Muito obrigado pela tua presença. Não perca a oração da meia-noite, daqui a pouquinho. Fique na paz, que despede com muito amor e alegria no coração. Teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos. Até daqui a pouquinho com a live da oração da meia-noite.